Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mari, eu tenho 37 anos, tenho um filho de 20 anos, sou formada em letras e resolvi fazer esse canal para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história de vida. Eu acredito que eu posso ajudar algumas pessoas. Eu sou alguém que já superou muita coisa, então eu acho que a gente compartilhar nossa superação pode ajudar bastante gente. Bom, por que eu decidi fazer o canal? Eu tenho uma história bem punk, que é logo lá no comecinho da minha vida, que quando eu fui abusada pelo meu pai. E eu achei que ia ser mais fácil. Eu não sei editar o vídeo do jeito que sair vai ficar, tá? Então, já vou avisando. E eu comecei a contar isso nas minhas aulas, contando sobre a minha vida para os meus alunos, e muitas alunas vieram me contar que elas passam pelo que eu passei, que elas já passaram. E eu acho que compartilhar isso, poder falar da sua dor para alguém, ameniza um pouco a dor. Então eu decidi que fazendo o canal eu poderia falar para mais pessoas, talvez ajudar mais pessoas que já passaram por isso também. Bom, então vamos lá, o assunto de hoje é isso. Abuso infantil. Eu não tenho noção de quando esses abusos começaram, mas eu lembro que eles pararam um pouco antes de eu entrar na escolinha. Eu devia ter uns 5 anos, né, que com 6 anos eu entrei no prézinho, né, naquela época. Era prézinho, não sei hoje em dia. Hoje em dia fala diferente. Mas enfim. E meu pai, ele sempre foi uma pessoa que dentro de casa ele era de uma forma, fora de casa ele era de outra. Ele era uma pessoa muito bem vista por toda a cidade. Conhecidíssimo, todo mundo conhecia ele. Ele era muito culto, inteligentíssimo. Qualquer assunto, qualquer pessoa que parasse para falar com ele sobre qualquer assunto, ele sabia de tudo. E dentro de casa ele tinha sérios problemas com a gente. Ele não deixava que a gente convivesse com mais ninguém, era um círculo fechado. Ele era muito abusivo com a minha mãe, extremamente abusivo. Minha mãe sofreu muito com ele. E quando minha mãe não estava, ele praticava esses abusos. Ele nunca me estuprou, ele só mexia nas minhas partes. Eu achei que ia ser mais fácil, sabe? E fazia mexer nele. E era assim. Bom, deixa eu só falar uma coisa aqui antes para vocês entenderem. Há pouco tempo, aquela ministra Damares, ela chegou a dizer, né, que tem abusadores e que sabem exatamente como abusar e fazer com que a vítima sinta prazer. Apesar de eu não concordar com nada na vida que essa mulher, que a ministra faça, mas eu tenho que concordar com essa fala dela. Era alguém que eu confiava muito, mexendo em partes do meu corpo, da qual são feitas por prazer. Então eu achava aquilo gostoso. É horrível pensar isso, mas é. Nisso ela tá certa. Só nisso. Bom, vamos lá. E aí, do nada ele parou. Eu entrei pra escolinha, eu nunca entendia tanto o fato de que eu realmente sentia prazer, que eu me tocava. Depois disso, começou com frequência a eu me tocar pra sentir o prazer que eu sentia. Bom, quando eu tava com 9 anos, na 3ª série, a professora foi dar uma aula de ciências de... como que fala? Reprodução do corpo humano, né? Aparelho reprodutivo e tal, né? Do homem, da mulher. E aí ela foi explicar o que é o sexo.
E aí ela foi explicar o que era, né, uma homem e uma mulher estar junto. Ela falou pra gente o quanto é importante a gente se preservar, a gente não pode deixar ninguém mexer. Só nesse momento eu fui entender o que meu pai fazia comigo. E nessa hora, minha vida caiu. Meu mundo caiu assim, ó, de cabeça pra baixo. De repente, eu sempre admirei ele, porque eu achava ele tão inteligente, sabe? Então, assim, e mesmo ele sendo do jeito que ele era abusivo e tal, mas eu achava ele uma pessoa em quem eu tinha que me espelhar pelo fato. Eu gostava muito dessa parte da inteligência dele. E de repente ele não era mais nada disso. Ele era alguém que violou meu corpo. E eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Eu me fechei. Eu virei uma ostra. Eu não queria falar com mais ninguém. Eu me fechei. A partir dali minha vida foi muito, muito estranha. Muito, muito solitária. Meu pai era usuário de maconha. E isso ele fazia dentro de casa. A gente via sempre. Ele ia lá pro fundo, usava a maconha dele. Tempos depois, a gente foi descobrir que ele também era usuário de cocaína. Eu vou explicar pra vocês quando foi que a gente descobriu isso. E assim, desde quando caiu essa ficha de eu entender que eu era abusada pelo meu pai, a partir dali eu virei uma adolescente rebelde. Eu mal falava com os meus pais, mal conversava com eles. Não me envolvia, assim, rebelde eu tô falando assim de bater de frente, mas eu era assim muito, nunca usei droga, nada disso. Comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos eu já estava trabalhando, aos 17 anos eu engravidei, tive meu filho Nick, e sempre uma relação conturbadíssima, tanto com meu pai e também com a minha mãe, porque a minha cabeça não comportava entender como que ela nunca viu, como que ela nunca me protegeu, como que ela deixou eu fazer isso comigo, sabe? Então, pra mim era muito estranho, muito ruim, muito triste pensar o quanto eu me sentia, tipo, como seria a palavra? Desprotegida de todas as formas. As duas pessoas que tinham que cuidar de mim, nenhuma das duas eu sentia que tinha cuidado, entendeu? E sempre foi essa relação conturbadíssima. Depois que o Nicolas nasceu, a gente tentou dar uma melhorada na convivência. Eles sempre foram ótimos avós para meu filho, ótimos. Então eu, diante disso, passei a tentar conviver melhor com eles, por conta disso. Quando foi em 2013, meu pai teve um infarto. Ele infartou, foi levado para o hospital, mas ele foi levado assim, ele sentiu a dor, foi levado para o hospital da cidade, mas chegou lá andando, dando risada, fazendo as piadas dele, que ele sempre tinha que ser super engraçado com todo mundo. E precisou ficar internado um tempo até conseguir vaga na UTI para fazer a cirurgia, que aí precisaria fazer uma cirurgia de ponte safena. Nesse tempo, nessa uma semana que ele ficou esperando, ele disse que ele só faria essa cirurgia se eu fosse lá falar com ele. E aí eu fui lá. Minha mãe tinha me dado essa notícia que ele queria falar comigo. E aí eu fui lá falar com ele. Chegando lá, ele me pediu perdão pelos erros dele. Há um tempo já começou a frequentar a religião espírita.
E segundo ele, quando ele foi fazer esse pedido de perdão, ele dizia que quando ele fazia isso comigo, quando eu era criança, que era por conta dele estar tomado por espíritos malignos. E aí, de repente, eu tava ali na frente de um velhinho, na época ele tinha 71 anos, completamente fragilizado, com muito medo de ir para uma cirurgia de altíssimo risco. E eu perdoei de coração. Ele entrou, ele fez a cirurgia e ele teve complicações seríssimas. Meu pai tinha problema de pulmão, então ele, por toda a droga que ele usava, por ele já ter tido tuberculose, então o pulmão dele não conseguiu acompanhar o novo coração. A cirurgia do coração foi um sucesso, mas o pulmão não acompanhou, ele precisou ser traqueostomizado e ficou dependente de respirador artificial. Com isso, ele ficou numa UTI por 9 meses. Nesse tempo, somente minha mãe e eu cuidávamos dele. Todos os dias, incansavelmente, embaixo de sol, chuva, frio, calor. Às vezes não tinha dinheiro para pagar a passagem, a gente ia a pé, de bicicleta. Mas a gente sempre ia visitá-lo todos os dias. A gente nunca deixou de visitá-lo. E eu parei a minha vida só para cuidar do meu pai. Nesse tempo, nesses 9 meses. Nesses 9 meses, eu ia todos os dias para lá. Eu fazia massagem nele. Ele não podia falar, eu comprei uma lousa branca para ele poder escrever o que ele queria falar pra gente. Eu cantava música, eu levava televisão, tudo que vocês possam imaginar. Eu cuidei dele com todo o amor do mundo. E é muito estranho quando pra mim, por mais que eu já tenha feito muita terapia para falar sobre isso, ainda é complicado na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo em que eu cuidava dele com todo o amor do mundo, porque só ali nós somos ser pai e filha de verdade, só ali eu fui ter um pai, eu fui sentir amor por ele, por aquele homem que durante a minha vida inteira eu desejei que ele morresse. E de repente ali eu pedia todos os dias para Deus para não levar ele. Porque eu estava tendo a oportunidade de ter um pai de verdade. E só que ao mesmo tempo eu tava vendo ele pagar por todo o mal que ele me fez. Sabe aquela expressão? Aqui se faz, aqui se paga. Eu vi isso acontecer na minha frente. Eu vi realmente alguém pagando muito caro pelos seus erros. São sentimentos conflitantes dentro de mim quando eu falo sobre isso. Bom, ele ficou lá por 9 meses e 16 dias. Mesmo todos os médicos dizendo que ele nunca mais sairia, que ele não iria aguentar, ele saiu, ele veio pra casa. E aí os médicos falaram, ele vai pra lá, mas ele não vai voltar a andar, ele vai usar fralda pra sempre. Ele voltou a andar, ele voltou a falar, ele voltou a comer, ele voltou a ser chato. Ele até fugia pra ir tomar sorvete. Aí ele ficou em casa relativamente bem, claro, com algumas limitações, mas aí ele conseguiu ficar em casa por mais 1 ano e 1 mês. Nisso ele pegou uma pneumonia, voltou para o hospital e lá ele ficou mais 7 meses e faleceu. E nesse tempo todo, e de novo eu cuidando dele, e de novo a gente vendo todo o sofrimento. Eu via todo o sofrimento dele, eu via todo o sofrimento das pessoas que estavam internadas com ele.
Eles ficaram numa UTI, que eram de pessoas que geralmente estavam em fase terminal. Então a gente viu muita coisa feia, assim. Vi muita gente morrendo. E o que eu posso dizer, a gente se resgatou. A gente se resgatou como pai e filha. Eu realmente, de coração, perdoei ele. Não acho que não é uma coisa que eu fale, que eu possa falar para alguém que já passou por isso, que já foi abusado, que tenha que perdoar para se sentir bem. Não, cada um sabe do seu. O meu, para mim, fez bem. Porque ele era o meu pai, eu não conseguia, sabe, pensar que eu não tive um pai. Eu não sei, eu acho que é muito individual, né? Isso. E... ai, não tô enxergando direito, mas tá tudo embaçado. Então, e a gente se perdoou de coração. E quando ele se foi, eu senti um dever cumprido, tanto meu quanto dele. Eu senti que a gente teve tempo de se resgatar, a gente teve tempo de se perdoar, a gente teve tempo de ser pai e filha. Eu me tornei outro ser humano, depois de ver tanto sofrimento. Eu era uma pessoa muito rancorosa, acho que por tudo que eu já tinha passado. Tem mais outras fases da minha vida também bem complicadas, que vão ver aí nos outros vídeos. Então, por tudo que eu já passei, eu era uma pessoa extremamente rancorosa. Passei a ver a vida de outra forma. Passei a querer viver. Passei a querer aproveitar cada segundo da vida. Depois disso, eu entrei para a faculdade, eu me formei, realizei meu maior sonho, que é ser professora. Me formei em letras. Eu, hoje em dia, sou alguém que sabe aproveitar muito melhor a vida, sabe ser grata à vida. E que eu superei. É uma coisa que, lógico, não tem como a gente falar disso e achar que vai ser normal. Apesar que eu achava que eu ia conseguir falar numa boa. Mas vem muita coisa, vem muita lembrança. Mas passou, eu superei, eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher realizada, que ama e é amada. E que eu acho que todo mundo pode passar por isso também. E eu acho que é essa a lição que eu deixo pra vocês.